Olá, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja com a sua revista. Abra na lição número 4 e nós vamos hoje estudar sobre o tema O Cristo Cósmico. Se você estudou a lição, você sabe que esse tema é um tema bastante interessante, porque ele fala a respeito da pré-existência de Cristo e também fala da sua trajetória até seu reino final. E nós vamos então iniciar estudando sobre a eternidade de Cristo. Muitas pessoas que estudam a Bíblia, às vezes num estudo muito superficial, pensam que Cristo ele nasceu em Belém e que a sua trajetória começa ali no seu nascimento físico. Todavia, o nascimento físico de Jesus marca apenas o seu ministério, o início do seu ministério terreno. Cristo ele já era pré-existente. E nós vamos estudar essa eternidade, essa pré-existência de Cristo na lição de hoje. Então seja muito bem-vindo, mantenha a sua Bíblia aberta, a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não baixou, baixe no site da Convenção Batista Fluminense. Então vamos falar sobre a eternidade de Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Cristo, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o grande eu sou, a sua magnitude, a sua eternidade, a sua grandeza está exatamente nessa autoexistência que ele possui. E nós vamos então hoje estudar os 4 fundamentos da teologia, que são os elementos que vão embasar toda a nossa crença, nossa doutrina teológica. E nós vamos fazer rapidamente, passar rapidamente por esses 4 fundamentos, apenas para lembrá-lo mais uma vez. Os fundamentos da teologia são temas que mostram o plano, a ação de Deus na história da humanidade. E conforme Deus vai se revelando nas Escrituras, essa revelação mostra como Deus vai se dando a conhecer e ele vai, então, descortinando o projeto que ele tem para a humanidade, o projeto que ele tem para nós. O primeiro pilar, o primeiro fundamento da teologia é a doutrina da criação. Na criação nós vemos Deus, o Deus trino, todo-poderoso, transcendente, autoexistente, suficiente em si mesmo, eterno, santo, perfeito. E todos esses atributos de Deus sendo mostrado exatamente ali na criação. A sua onipotência, o seu grande poder, eles existem em Deus, são atributos de Deus que fez com que ele criasse todas as coisas. Tudo foi criado por Deus. E dentro dessa criação está também o homem. O homem foi criado por Deus, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele foi criado num estado de inocência. Esse homem foi criado por Deus a fim de que ele tivesse comunhão com Deus. Dentro de um governo moral que Deus ordenou, que Deus colocou para o homem, para que ele pudesse ser responsável, obediente, e ele então faria tudo para a glória do seu Criador. Essa é a doutrina da criação. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem.
Todavia, o homem pecou. É quando vem a doutrina da queda. E essa queda, ela introduz o pecado no mundo. Então nós vemos o homem aqui transgredindo a lei de Deus, o homem caindo da presença de Deus, se afastando de Deus, o homem então deixando o seu estado de inocência, o seu estado de felicidade, para viver uma condição de condenação e de afastamento de Deus. O homem, nesse momento da queda, ele perde a sua liberdade, porque ele fica preso ao pecado, ele fica preso às suas inclinações, aos seus desejos. Quero abrir um parênteses aqui, apenas para falar sobre o conceito, né, que nós temos de liberdade. O que é liberdade? Talvez você tenha pensado, bom, liberdade é eu poder fazer o que eu quero. Normalmente, esse é o conceito, né, que as pessoas têm de liberdade. Eu faço o que eu quiser, né, o que eu desejar e ninguém me manda, porque eu sou livre. Ora, esse conceito não é um conceito correto de liberdade. Por quê? Uma pessoa que faz aquilo que ela quer, na verdade, ela se torna escravo dos seus desejos. Ou seja, essa pessoa está se escravizando a si própria, aos seus desejos, às suas inclinações, às suas tendências. Ela então se torna escravo desses desejos. Liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é a possibilidade de escolha. Quando nós temos a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, então isso é o exercício da liberdade. Quando você só quer fazer aquilo que você quer, você pensa que é livre, mas na verdade você se tornou escravo dos seus próprios desejos, do seu eu, do seu egoísmo. Então o homem perde essa liberdade, o homem na queda, ele se afasta de Deus. E aí nós temos, no plano de Deus, a redenção, que é o quarto fundamento da teologia bíblica. Ou seja, a redenção é o processo através do qual Deus vem buscar o homem novamente, que transgrediu a sua lei, e Deus agora vai trazê-lo novamente. Deus oferece essa salvação ao homem. E Deus faz de modo que a sua justiça seja cumprida. Tudo aquilo que o homem transgrediu, trazendo sobre si as consequências do seu pecado. Então Deus resolve salvar os pecadores através do seu Filho, Jesus Cristo, que na verdade é o próprio Deus que vem a este mundo para resgatar o homem. É Deus se fazendo homem. Em todas as religiões, se você procurar, os homens se tornam deuses. É sempre assim, é um homem que fez alguma coisa, alguma proeza e se tornou um deus. No cristianismo, nós temos a inversão desse elemento. Ou seja, na verdade, é a única religião onde Deus se fez homem. Porque em todas as demais religiões, o homem se torna Deus. E a redenção, então, é a propiciação, é o sacrifício, é a busca, é o retorno desse homem à presença de Deus. E, em último lugar, nós temos o final da história, que é a consumação. Ou seja, é quando todas as coisas que foram preparadas por Deus para o porvir, para a vida eterna, o homem santificado, o homem que foi preservado durante a sua peregrinação aqui neste mundo, ele vai entender como se dará o final de todas as coisas. Aqui nós temos doutrinas como a condenação eterna, o céu, o julgamento final, a morte,
o inferno, a redenção. Então são doutrinas que vão estar presentes nesse grande pilar que é a consumação de todas as coisas. E é Deus, então, operando segundo o seu propósito. É isso que nós vamos estudar hoje, né? Apenas um resumo daquilo que nós vamos estudar nesta lição. Seja bem-vindo, respire profundamente agora, esteja preparado para introduzirmos esta matéria, né? E nós vamos começar falando sobre o mistério de Cristo. O texto básico dessa lição, ele está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1º, 2º e 3º. Nós não vamos abordar todos os aspectos dessa carta, vou apenas destacar alguns pontos. Eu achei interessante, então, falar sobre o mistério de Cristo, que Paulo, então, menciona, e ele vai revelar esse mistério. Na verdade, quando Paulo escreve as suas cartas, ele fala sobre 7 mistérios. Um desses mistérios é o mistério de Cristo. Apocalipse também fala de um outro mistério, mas Paulo fala dos 7 mistérios de Cristo, né? Ou 7 mistérios da Bíblia, que Paulo então vai revelar. Um desses mistérios é o mistério de Cristo. Você quer saber qual é o mistério de Cristo? Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 3, versículos de 3 a 5, ele diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então ele vai falar de algo que estava sendo pregado lá atrás, mas que as pessoas não entendiam. Estava como que oculto. E esse mistério agora ele é revelado a todos os homens pelos apóstolos e também profetas. Qual mistério foi revelado? Ele diz nos versículos de 6 a 9, a saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, Deus agora vai fazer com que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, eles possam ser participantes, são coerdeiros de um mesmo corpo. Deus, ele deseja salvar todas as pessoas. E esses gentios, né, que somos nós, no caso, que não somos judeus, agora somos também participantes das promessas de Deus em Cristo Jesus, pelo Evangelho que nós recebemos. Isso foi revelado de forma ampla. Deus já havia dito isso lá atrás. Quando Deus chama, por exemplo, Abraão, ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todavia, eles achavam que aquilo seria, né, uma bênção específica para os judeus, para os descendentes de Abraão. Mas essa promessa, ela atingia a todos nós. Ela foi feita não apenas a Abraão, mas ela também incorporava cada pessoa que não era daquela nacionalidade. Então isso agora é revelado de forma clara. Ou seja, os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Cristo já havia revelado isso lá atrás. E agora esse mistério ele é revelado de forma muito mais ampla. Do qual fui feito ministro, diz Paulo, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério
que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então ele está dizendo que não apenas Cristo viria trazer todas as pessoas para a presença de Deus, como também tudo foi criado por meio de Cristo. Esse Cristo cósmico, ele está atuando dentro da história da humanidade, desde a criação do universo, ou antes da criação do universo, até o seu final. E nós vamos ver aqui que Cristo, ele é apresentado como o autor da criação. Ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos a história da criação. E pensamos, Deus criou e depois enviou Jesus Cristo para nos salvar. Ora, o autor da criação, o Deus da criação, é o próprio Cristo. Ele é autor e sustentador da criação. Todas as coisas foram criadas por Cristo. Veja só, esses dois versículos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem é o autor da criação? O próprio Cristo, o próprio Jesus. João, escrevendo seu evangelho, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está claro para você que Cristo, ele é o autor da criação, e é ele que está sustentando todas as coisas? Ele é o Deus vivo e todo-poderoso. Para que Cristo, então, criou todas as coisas? Se um dia, por exemplo, ele vai destruir tudo, né? Qual é a finalidade da criação? Ora, se você observar, você vai ver que todas as coisas foram criadas para Cristo. Foram criadas não apenas por Cristo, mas foram criadas também para Ele. E Colossenses 1, 16 e 17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, a finalidade da criação é para a glorificação do próprio Cristo, para a glorificação e exaltação do próprio Deus. Observe que Paulo, escrevendo ainda aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ele veio para trazer a paz pelo seu sangue na cruz, e por meio dele reconciliasse todas as coisas. Vejam só, todas as pessoas, todas as coisas, toda a criação, ela retorna agora para Cristo. Veja que esse mistério, então, ele é revelado a todos nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versos 9 a 11, ele diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. A revelação desse mistério de Cristo é justamente essa: que Deus, ele
nos uniu em Cristo, trouxe os gentios, nós fazemos parte desse corpo agora, e o fato de estarmos fazendo parte desse corpo é porque Cristo, ele se propôs a tornar, a congregar em si mesmo todas as coisas, todas as pessoas. Em Cristo, nós somos unidos. É por isso que não pode haver divisão na igreja. É por isso que a igreja precisa estar unida. Porque Cristo, ele proporciona essa unidade, essa união. E nós vamos então concluir essa lição trazendo a reflexão para você pensar e agir. Lá no final da revista, nós temos exatamente os pontos que nós vamos abordar aqui agora. Para pensar e agir. Em primeiro lugar, o pecado. O pecado, quando ele entra no mundo, ele na verdade ele causa um desastre. O pecado é um desastre. O que o pecado faz? O pecado, ele vai destruir o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, o pecado, ele destrói a nossa comunhão com Deus. Mas não apenas a nossa comunhão com Deus. O pecado também destrói a nossa relação com o próximo, destrói a nossa relação com a natureza. Ou seja, o pecado, ele vai modificando as nossas relações para pior. Então, é destruído o relacionamento do homem com Deus, do homem com o seu próximo e do homem com a própria natureza. Por isso, pare de pecar. A Bíblia ela vem nos ensinar exatamente esse princípio, para que nós paremos de pecar, para que nós tenhamos consciência dos nossos pecados, dos nossos erros e possamos nos arrepender, corrigir. O arrependimento, ele é algo que traz um bem-estar físico, emocional, mental, espiritual para todos nós. É importante você se arrepender dos seus pecados. Vejam só, pecado é diferente de remorso. Tem muitas pessoas que no final, das consequências dos seus erros, elas ficam chorando. Aí você pergunta, poxa, por que você está triste? Por que você está chorando? Ah, porque os erros que eu cometi, agora eu vou ser preso, agora eu vou ter as consequências. Ora, isso é arrependimento pelos pecados. O que é isso? Isso é remorso. Então, o que é pecado? O que é arrependimento? O arrependimento, ele é a tristeza que você sente por causa dos seus pecados, daquilo que você fez lá atrás. Então, o arrependimento, ele se volta para o passado. Ou seja, é uma tristeza por alguma coisa que você fez lá no passado. Se você mantém essa tristeza, isso é perigoso. Por quê? Porque a manutenção dessa tristeza, ela pode levar você, por exemplo, a uma depressão. Essas tristezas mais profundas, elas acabam deprimindo o indivíduo. O arrependimento é uma fórmula de você eliminar essa tristeza do passado, você se limpar disso. E o remorso? O remorso, ele é uma tristeza que você sente pelas consequências futuras. Então, na verdade, não é uma tristeza, é um medo que a pessoa tem. E esse medo é o medo das consequências. Ela vai ter que pagar, ela vai ter que sofrer penalidades, existem consequências. E o medo dessas consequências, ou seja, o chorar, a tristeza por essas consequências, é o que nós chamamos de remorso. Você entendeu bem? A tristeza que nós temos que sentir é uma tristeza em relação ao nosso passado, aos nossos pecados. Nos arrependermos, pedirmos perdão e seguirmos uma nova vida. Se você está apenas com medo das consequências que você vai sofrer por causa dos seus pecados, meu amigo, meu irmão, me desculpe, mas isso não é arrependimento. Isso é remorso. E remorso não traz cura. O remorso não traz transformação.
Pecado é um desastre. Pare de pecar, arrependa-se dos seus pecados e deixe que a sua vida seja transformada pelo poder de Deus. Deus é um Deus amoroso e perdoador. Em seguida, nós temos a obra de Cristo, que é o segundo ponto para você pensar e agir. A obra de Cristo, aquilo que Cristo realizou na cruz por nós. Quando Cristo veio a este mundo, através da sua obra, ele destrói o poder do pecado e do seu autor. Ou seja, ele vem neutralizar a ação do diabo nas nossas vidas, justamente para contrabalançar, né? Ele vai fazer com que aquilo que estava introjetado na sua mente, na sua consciência, agora tenha um outro peso, uma outra forma de você procurar equilibrar esses desejos pecaminosos. A obra de Cristo é para mostrar exatamente o que Deus realizou. E o instrumento que a igreja, que Deus utiliza para o projeto de Cristo avançar é a igreja. Ou seja, a igreja é o principal instrumento desse projeto de Cristo de levar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Em último lugar, a nova ordem de Deus. Essa nova ordem de Deus, na verdade, são novos céus e nova terra. Aquilo que Deus vai trazer no momento final da existência da humanidade. Então, essa nova ordem de Deus, né, não é uma nova ordem mundial, é algo que Deus vai realizar neste universo. Não é apenas uma nova ordem moral, mas será uma nova ordem cósmica. Por isso, o título da lição, o Cristo cósmico. Pedro, escrevendo a sua carta, no capítulo 3, versículos de 10 a 13, depois você dá uma passada lá nessa passagem, mas ele diz as seguintes palavras: que os elementos ardendo em fogo se desfarão. E ele está falando de uma destruição de todas as coisas. Um processo de purificação do nosso planeta, quiçá do universo todo. E nós esperamos não apenas um novo céu, nós esperamos um novo universo que Deus tem para todos nós, que são as promessas que estão contidas na Bíblia, na palavra de Deus. Eu deixo então essa reflexão com você e quero então contar uma história, né, para que você possa meditar e procure conhecer mais a Deus, procure entender melhor quem Deus é. Certa vez, um garoto chegou para o seu pai e perguntou o seguinte: papai, de que tamanho é Deus? De que tamanho é Deus? E o pai então chegou para o filho e disse: meu filho, está vendo aquele avião lá no céu, lá em cima? Ele disse: ah, estou vendo sim, papai. É pequenininho, né? Aí o pai não respondeu e estava passeando com seu filho, aproveitou e levou até o aeroporto daquela cidade. E quando ele chegou no aeroporto, aquele avião que ele tinha visto lá no céu estava aterrissado lá naquele aeroporto. E o pai então se aproximou com seu filho daquele avião e disse: meu filho, está vendo esse avião aqui? É o mesmo avião que você viu lá em cima, lá no céu. O que você acha dele agora? Ele disse: é, papai, é muito grande esse avião. Então o pai diz para o filho: então, filho, Deus também é assim. Quanto mais perto você está dele, maior ele será para você. Quanto mais distante, quanto mais longe de Deus, menor
você vai sentir, né? Você vai sentir que Ele é. Então, a sua percepção de Deus depende da distância que você está dele. Que hoje você possa refletir nisso e que o Cristo cósmico encha a sua vida, seu coração, e possa fazer com que você sinta a magnitude, a grandeza, a sua onipotência e toda a sua grandeza na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.